Fala meus amigos, minhas amigas ligados aqui no programa Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente voltar a falar sobre situações que estão acontecendo aí no futebol brasileiro, boas, ruins, né? A gente está vendo aí o Atlético Mineiro perdendo um jogador importantíssimo, a maratona de jogos cobra muito caro. Mais um jogador, mais um craque, Hulk, camisa 7 do Galo, desfalcando aí o Galo em confrontos complicados, Copa do Brasil, Libertadores da América, briga para chegar perto do G6 no Campeonato Brasileiro. O Hulk ontem saiu no jogo contra o CRB e olha, a situação não é tão simples assim. A gente está falando sempre do Palmeiras, né, que perdeu uma série de jogadores importantes, em destaque aí o Estevão, o Piquerez, e ontem derrota para o Flamengo e a represália da torcida já veio cedo, né? Invadiram a academia, pois é, a Mancha Verde invadiu a academia e sinceramente eu não sei como é que essa galera acha que isso ajuda, né? E vamos falar também de reforço de mais de 60 milhões de reais no Botafogo, se apresentando e dizendo por que escolheu o Botafogo. E a notícia mais importante para os alvinegros é que já vai jogar, né? Se colocou aí à disposição para atuar. Mas antes de tocar nesses assuntos, peço para você deixar o seu like. Se você deixa o like aqui no vídeo do canal Dois Toques, independentemente do seu time, né? Você ajuda esse canal a chegar a mais torcedores no Brasil e no mundo. E aqui você sabe, né? Pai bola sem enrolação, dois toques mesmo, né? Primeiro ponto aqui, Palmeiras. Palmeiras já está enfrentando a sua primeira crise séria no ano, a ponto de alguns torcedores e influenciadores digitais do Palmeiras começarem com a hashtag #ForaAbel. Eu, sinceramente, acho normal uma oscilação. O Palmeiras teve essa oscilação no ano passado, perdeu 4 partidas seguidas, tá? Dentro de casa, fora de casa, foram 4 derrotas seguidas do Palmeiras. E isso no retorno do Campeonato Brasileiro, tá? Nós estamos no retorno, mas o Palmeiras, àquela altura, perdeu 4 partidas no Campeonato Nacional. E teve a eliminação na Libertadores por Boca Juniors. Então, assim, foi uma oscilação doída. E depois o Palmeiras retomou e foi campeão do Campeonato Nacional. Agora o Palmeiras inicia uma oscilação de 5 jogos, a equipe alviverde perdeu 4. E 2 deles para equipes de zona de rebaixamento. Caso de Vitória e Fluminense. Perdeu para 2 adversários que vai enfrentar em mata-matas. Perdeu para o Botafogo, um adversário que vai reencontrar na Libertadores, e perdeu para o Flamengo, dentro do próprio mata-mata da Copa do Brasil. Mas não foi só uma vitória de 2-0. Foi um massacre de 2-0, que poderia ter sido 4-5. O Palmeiras contra o Fluminense, contra o Flamengo, o Palmeiras simplesmente não existiu. Uma equipe de pouquíssimas chances de gol, chute a gol, chance clara, não me recordo. E não é esse o Palmeiras que o torcedor se acostumou a ver. E aí o que aconteceu hoje? A Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, invadiu o centro de treinamento da equipe, a academia. O Palmeiras entrou em contato com a polícia, denunciando a entrada, invasão, né? Chamou de invasão e tal. Mas assim, não é possível que não haja alguém que seja conivente com esse tipo de situação, porque alguém tem que facilitar para esses caras. Né? Eu sou muito a favor de festa no estádio, eu sou muito a favor de respeito às organizadas, porque muita gente acha que a torcida organizada só serve para atrapalhar. Atrapalha nesse sentido aí. Tem gente que acha que é interessante, mas nunca deu certo, galera. É porque muitas vezes a paixão faz a gente achar que tem que entrar, tem que dar pancada e tal. Isso nunca resolveu. Conversa entre torcedores e jogadores, isso acontece. Isso no futebol brasileiro é normal. E algumas vezes eu acho que é um choque de realidade. Tanto para criticar quanto para abraçar. Não vejo nenhum problema em o integrante da torcida organizada chegar no integrante da diretoria, queremos conversar e tal, e a diretoria vai decidir se vale ou não, se coloca ou não a torcida organizada ou alguns integrantes para conversar com os jogadores. Esse tipo de invasão, isso já aconteceu. Antigamente acontecia muito, né?
na Gávea, Laranjeiras. Agora com centro de treinamento, no Rio de Janeiro, pelo menos mais afastado, isso acontece menos, mas já aconteceu. O próprio Botafogo em 2022, torcedores que invadiram o centro de treinamento para botar dedo na cara de jogadores, entrando no que hoje é o núcleo de saúde e performance, né? Eu lembro que o Vitor Sá ficou com aquele olho, né? Tal, arregalado. Isso não traz nenhum benefício. Isso faz com que... É porque o Palmeiras é um clube que briga o tempo inteiro por título. Então essas situações acabam passando despercebidas. Mas isso afasta um grande jogador. Porque ele percebe que não, a gente não tem segurança para trabalhar. Chega a torcida organizada, vem cá cobrar. É a primeira crise do Flamengo, do Palmeiras. O Flamengo já passou por alguns problemas, mas a torcida do Flamengo ficava ali na porta, né, cobrando o jogador do carro e tal. Não entrava, não invadia. Então, assim, ou a segurança do Palmeiras é muito falha, ou alguém permite esse tipo de situação. E adianta alguma coisa? Vocês vão ver aí. Vocês vão ver. Eu confesso a vocês que, ao meu ver, não adianta absolutamente nada. Você cria um clima de instabilidade. Não acredito que algum treinador concorde com isso. É chamar-se de incompetente, né? Achar que isso é melhor do que uma conversa, do que uma bronca do treinador, do que uma chamada de atenção do treinador. Aí é se chamar de incompetente. Enfim, é a primeira crise do Palmeiras. O Palmeiras está num viés negativo, está num viés de queda, tá? Se o torcedor do Botafogo tá achando que, pô, tá ruim, o do Palmeiras, e tem certeza que está ruim. Porque os reforços que chegaram não estão rendendo. Giai, não curti o futebol do Giai. Ah, cedo? É cedo. É uma joia, é uma revelação, ok, mas não entrou na mesma sintonia. Pelo contrário, né? Acabou abaixando um pouquinho ali o nível. Felipe Anderson, falaram tanto, tal, que estava jogando muito. Vi 3 jogos do Felipe Anderson, não vi absolutamente nada desse jogar muito. Ainda num ritmo muito devagar. E tornou-se titular do Palmeiras. Comparando com o Botafogo que trouxe o Alan vem entrando aos poucos. Porque a rotação é muito diferente de um jogador que está parado, que está numa pré-temporada. É diferente, é diferente. Aqui no Brasil os caras já estão em atividade. Então demora um pouquinho. Então, assim, não estou vendo uma solução imediata para o Palmeiras sem a habilidade, a espontaneidade, o improviso do Estevão e a firmeza do Piquerez ali pelo lado esquerdo. Sem contar outros desfalques, né? Bom, Flamengo e Botafogo estão adorando, né, essa crise no Palmeiras. Falando em Botafogo, o Botafogo passa longe de viver crise, pelo menos ainda, né? Vai pegar o lanterna do campeonato, oportunidade de fora de casa, conseguir 3 pontos, retornar à liderança e vai contar com um bom reforço. Custou mais de 60 milhões de reais aos cofres do Botafogo, que é o Matheus Martins, que hoje se apresentou e disse que está ansioso para jogar. Quando veio a proposta não pensou 2 vezes, já jogou, já conhece bem o Luiz Henrique, né? Ele que na verdade foi a sucessão do Luiz Henrique no Fluminense. E o Matheus Martins, depois que ele entrou naquele Campeonato Brasileiro de 22, o Fluminense ficou na 3ª colocação. Fez um bom campeonato, já chegou com 17, 18 anos no profissional do Fluminense, dando conta do recado, assumindo titularidade e levando o Fluminense à 3ª colocação aquele ano. Ele falou isso hoje, eu não me recordava. Uma excelente campanha do Fluminense no ano de 2022. E aí foi vendido, né? Foi pro futebol italiano, foi jogar no futebol inglês e tá de volta ao Botafogo para reencontrar os grandes dias jogando Campeonato Brasileiro. Pois é, para quem acha, muito jovem e tal, muito jovem, mas já apresentou um excelente futebol em 2022. Se jogar um pouquinho mais do que aquilo, eu acho que vai jogar, tá com a cabeça mais madura, é um jogador mais maduro, passagem para o futebol europeu. O Botafogo tem muito a ganhar aí com o Matheus Martins para sair desse viés de crise. Porque se o Palmeiras está na crise, o Botafogo, por exemplo, nesses últimos 3 jogos sem vitória, foram 2 empates e 1 derrota. Se perder para o Atlético Goianiense, entra num loopingzinho aí, são 4 jogos sem vencer, com uma derrota para o Lanterna. Aí entra num looping negativo para pegar o Bahia na Arena Fonte Nova. Então essa vitória é importantíssima para já virar a chave, chegar com ânimo para a Arena Fonte Nova para tentar a classificação diante do Bahia. Beleza? Gente, falei aqui no início do vídeo, né, sobre essa situação do Palmeiras
E a maratona de jogos, ela cobra caro. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, sem contar as equipes envolvidas com Sul-Americana, né? Caso do Corinthians, que Sul-Americana e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Atlético Paranaense. Então, assim, equipes que vão sofrer. O Galo ontem teve uma baixa, simplesmente Hulk. O Botafogo já perdeu o Júnior Santos. Não se tem ainda uma certeza do seu retorno. Acha-se que no final de setembro, início de outubro, o Júnior Santos está voltando. Mas eu não sei se volta no mesmo ritmo que começou, né? A gente tem agosto aí, mas esse mês, quem sabe aí final de setembro, início de outubro, tá? E o Jefinho que tá parado, o Eduardo que tá fora da temporada, o Flamengo que ficou muito tempo sem alguns jogadores importantes, agora que o Flamengo chegou no momento chave da temporada, agosto, tudo dando certo, todo mundo jogando, mas o Cebolinha já sentiu ontem. O Bruno Henrique tá machucado. Então olha a temporada como a maratona cobra. E algumas equipes vão perder jogadores importantes. Palmeiras, Botafogo perderam os principais. E o Atlético Mineiro, seus principais jogadores da temporada. O Hulk é o grande nome do Atlético Mineiro ao lado do Paulinho. O Estevão é o grande nome do Palmeiras e o Júnior Santos vinha sendo a alma do Botafogo. Então, como essa maratona cobra caro, e infelizmente mais equipes perderão grandes jogadores, porque com um calendário horroroso desse, um campeonato comandado por uma entidade horrorosa como é a CBF, é isso aí. São os nossos atletas, são os nossos ativos sofrendo as consequências de um calendário muito mal feito. Eu fico por aqui. Mais informações a gente retorna aqui no Dois Toques, a casa do futebol.